Hoje tem história? Sim! Hoje tem história! Hoje tem história! Hoje tem história! Estamos de volta com o programa Balaio Trançado de Histórias, com as mais belas histórias da literatura infantil, pela Rádio Educativa FM de Piracicaba, todos os sábados às 11h15. A rádio que toca Piracicaba. E agora chegou a hora da entrevista. Felipe Pinho, que faz aqui a captação de imagem do programa. Hoje eu trouxe ele para o lado de cá, né? Porque é um contador de histórias. E também tem um trabalho de mediação de leitura. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, Felipe? Vamos. Dia de novo. Bom dia. Isso. E aí, como que é a mediação e a contação? Como que a gente podia diferenciar isso? Eu conheci a contação de história já faz um pouquinho de tempo, e daí você sabe como é que é, né? Quando a gente é picado pelo mosquitinho das histórias, a gente acaba vendo história para tudo que é lado, né? Uhum. Então, qualquer momento, pessoa que você encontra, parece que está tudo conectado e tem tudo uma história. E, a princípio, os primeiros trabalhos de contação de história que eu fiz, as apresentações lá no Sarais, já deu para ter uma ideia do que é essa conexão, né? Esse momento que você partilha com as pessoas, essa história que você está compartilhando, né? Você está vivendo aquela história junto com outras pessoas, né? Sim, sim. E depois eu tive o privilégio de poder fazer um trabalho de mediação de leitura, que parece que é a mesma coisa, mas não é. Não é diferente. É bem diferente. Bem diferente. E eu venho notando, assim, uma beleza na mediação, assim, muito rica, assim, e muito especial. E eu tive alguns trabalhos no SESC, em Piracicaba, no SESC Registro. Sim. Nós fizemos, né? Aí a gente foi junto, aproveitou aquele SESC maravilhoso de registro. Foi lindo, sim. Foi uma experiência, para mim, uma das melhores experiências que eu tive, assim, porque eu tive a honra de estar com vocês, né, que já estão na estrada já há muito tempo. Então, uns 25, 26 anos, mais ou menos, né? Então, para mim foi um aprendizado, assim, enorme. E a mediação, eu vejo assim, uma diferença entre a contação e a mediação, é que na contação de história, apesar de você haver a comunicação com o público, e realmente uma coisa muito íntima, né, que você tem com as pessoas que estão ali, mas ainda você é dono da história. Sim. A história está com você e você vai contar a história. Sim. Na mediação não existe isso. Na mediação, a experiência, ela é conjunta. Então, você está lendo uma história junto com as crianças. Você está naquele momento. E muitas vezes você já conhece a história, mas cada vez que você lê, é um detalhe novo que você vê. É uma figura que você não tinha prestado atenção. É uma entonação que você utiliza ali naquele momento. Então, é um momento muito íntimo que você tem com as crianças, ou mesmo adulto, sim, que você vai ler. E eu tenho visto, assim, as reações são sempre assim, né? Você chega para a pessoa e fala, posso ler uma história para você? E a pessoa fica meio encabulada, né? Fala, pode ser, pode, não estou fazendo nada aqui e tal. E daí você começa a contar, e as pessoas vão começando a se reunir. Quando você vê, você tem uma multidão não, mas várias pessoas ao redor, assim. De repente você fala, opa, nem sabia que tinha tanta gente, assim, né? Porque, assim, é diferente, muito diferente, né? Como você disse, a história está com você. Né? Você preparou aquela história, claro que você pode ter usado um livro ou produzido aquela história, né? Você escreveu aquela história, mas a história está com você, o público está ali. A hora da mediação, primeiro de tudo, eu acho muito interessante que até agora, tudo que eu vi de mediação, ou você está em pé e o público está à sua volta, ou você está no chão, né? Sentado, e tem uma criança, às vezes, ouvindo a leitura. Porque a mediação é pegar o livro, né? Apresentar o livro para o ouvinte, vamos dizer assim, 1 ou 2 ou 3, ou o mundo, né, que fica depois que a gente se perde ali. E então a mediação tem a beleza da mediação, que eu particularmente acho,
é esse apresentar o livro, que é o que mais a gente deseja, né? Então, vou ler, por exemplo, essa história, Um Elefante Nunca Esquece. O livro é um objeto que está ali. Eu vou folhear o livro, eu vou participar, a criança, da imagem que está no livro. Eu vou dar, claro, uma entonação na leitura. Então, a mediação traz essa beleza, né, do contato com o outro ou com os outros. E a gente que faz isso, né, a gente está sempre se surpreendendo, não é? É verdade. Cada história é uma surpresa, né? E é muito bom estar contribuindo para esse incentivo à leitura, né? Porque eu vejo que, principalmente hoje em dia, as crianças, devido a tecnologia, né? Sim. Há muito estímulo. E o livro é diferente, você tem que usar a cabeça. Assim, não está pronta, a história não está pronta ali, né? Então, quer dizer, realmente você tem que ter um esforço de ler, interpretar a história e imaginar aquela história na sua cabeça, o que está acontecendo, como é que são essas pessoas que estão sendo descritas, né? E eu vejo assim que às vezes as crianças não se interessam por causa disso, porque tem muito estímulo, muito trabalho assim, visual, e que às vezes elas acham que um livro não é legal. E daí quando você lê uma história, elas veem, nossa, essa história é sensacional. É uma outra visão, parece que... Aí eu vejo eles querendo ver o livro. Muitas vezes lá no Sesc eu vejo assim, que a criança queria levar o livro embora. Né? De tanto que gostou, né, da experiência. E é muito gostoso. Tem alguma coisa que aconteceu lá em Registro, ou aqui, que você podia contar pra gente? Lá de Registro teve momentos interessantes com adultos, né? E teve uma senhorinha que foi lá ouvir histórias. No fim, levou a neta, mas acho que era a neta, mas quem ouvia histórias era ela. Então, tem alguma coisa que aconteceu que você lembra lá em Registro? Tem várias, né? Mas assim... teve uma senhora que eu estava lendo a história para a neta dela, e ela começou a contar numa conversa, né? Depois eu fui conversar com ela, começou a contar a história da vida dela, uma história assim... isso mesmo. Quase que uma fantasia de um irmão que fazia 50 anos que ela não via, e ela foi fazer um trabalho de trançado mesmo. Eu acho que inclusive eram alguns balaios. Não, era de coxa de retalhos. Isso. Estava fazendo um trabalho de coxa de retalhos e a professora dela falou, olha, vocês fiquem atentos que durante o trabalho pode ser que aconteça alguma coisa, assim, alguma coisa diferente, venha alguma energia, alguma notícia, alguma coisa, porque isso aqui movimenta, esse trabalho movimenta. E ela lá, muito cética, comentando que não acreditava muito nessas coisas, fazendo lá a coxa de retalhos. E daí ela recebe um telefonema de uma pessoa querendo confirmar se ela era essa pessoa mesmo, falou o nome dela e tal, e dizendo que o irmão dela, que fazia 50 anos que ela não via, estava querendo conhecê-la. E daí desenrolou uma história assim de que ela não estava acreditando, porque ela não conhecia o irmão, quando o irmão saiu de casa, ela tinha 6 anos, então ela não conhecia, ela não sabia nem o rosto. Podia colocar qualquer pessoa na frente dela que ela ia achar que poderia ser ou não o irmão, ela não tinha essa memória do irmão mesmo, né? E no fim era o irmão dela mesmo, que veio assim, o irmão no fim da vida, a senhora tinha o quê? Uns 60, quase 60 anos assim, né? E já estava... E o irmão mais velho, né? Isso, ele era mais velho, né? 70 e poucos, quase 80 anos. Já doente, querendo conhecer... Então, assim, dentre outras histórias que aconteceram lá, né? Essa é uma história, assim, que eu fiquei besta, assim. Agradeci ela, porque foi uma história muito bonita, assim, que ela me passou, né? É a oportunidade que a gente tem da troca das histórias, né, Felipe? Eu acho que ser contador de história, ser mediador de leitura é uma troca e uma experiência muito, mas muito rica mesmo pra gente, né? Muito. Acho que todo mundo devia passar, devia ter um estágio assim, né? Passar uma semana lendo livro para criança, para ver como é que é. Não custa, né? Não custa. E não só para criança. Podia, né? As pessoas podiam pensar nessa... Você está falando, me veio uma ideia, né? Uma vez cada 15 dias, por exemplo,
ir para um lar de idosos, né? Ler uma história infantil para eles, ali para 1 ou para 2, 3 sentados ali. Talvez fosse um trabalho muito rico, muito saudável. Eu fiquei 10 anos lá no Lar Betel contando histórias. Era para mim assim uma experiência maravilhosa, uma experiência, né, rica demais, né? Tivemos que parar por condições porque não dá para ir sozinho, né? Como a Santa Casa. Eu acho que a Santa Casa, a gente tem um voluntário da Santa Casa, mas não dá para você ir sozinho. Tem que ir com mais 1 ou 2 pessoas para levar alegria mesmo, né, nesses lugares. E aí nós éramos em 4 lá no Lar Betel. Uma foi embora para Minas, né? A outra casou e estava trabalhando, e aí ficou assim entre Suzana e eu, e vamos lá? Não, paramos. Mas os 10 anos que ficamos lá lendo e contando histórias para os idosos foi de uma riqueza muito grande. Está aí um desafio. Quem estiver ouvindo aqui e quiser fazer isso, eu tenho certeza que tanto o Lar dos Velhinhos quanto o Lar Betel, ou tantas casas que tem aqui para idosos, né, que ficam lá, vai lá até lá, leva um livro, leia, começa a ler lê um capítulo, né? Vira uma novela. Será que vai voltar hoje para ler o 2º capítulo? E assim vai, né? Porque a leitura é muito bom, é muito bom. É muito. E eu acho assim, inclusive, que não é só o trabalho que você faz para outra pessoa, mas você tem um retorno muito grande, né? Eu fico pensando assim no trabalho que a gente poderia fazer nas pessoas para gestão de conflitos, por exemplo, né? Digamos que você tenha alguma desavença, alguma coisa que te deixa preocupado, né? Isso. As histórias, a gente sabe isso porque as histórias elas têm sempre um ponto comum. A gente se conecta com elas porque a gente percebe que nós estamos vivendo, em determinado momento da vida, a gente viveu aquilo. Sim. E isso é comum a todo mundo, né? Então, digamos, se você tem uma pessoa que você te falou alguma coisa que você não gostou, né? Se você... Eu já fiz esse exercício, assim, de pensar... O que levou essa pessoa a falar isso? Qual que é a história daquela pessoa? Ela deve estar nervosa porque ela está passando um momento de dificuldade. Às vezes ela está apressada, ela falou meio de supetão e não prestou muita atenção em você porque ela está preocupada com outras coisas. Isso aí automaticamente vai amenizando essa antipatia, esse conflito mesmo, né? Porque a gente se conecta, mesmo que a história não seja real, mas se você pensar nisso, se você buscar as histórias das pessoas, você já vai começar a enxergar elas como pessoas, como humanos, que erram, que acertam, né? E que têm as suas falhas e tal. Sim. Então é um trabalho, eu fico pensando assim, né? A gente poderia, né, trabalhar mais nisso, né? Trabalhar mais. E é isso que vem agora na minha memória, a fala lá do meu velho pai. As histórias ensinam, minha filha. As histórias ensinam. E é verdade, porque chega um momento em que você não escolhe a história escolhe você, não é? É isso mesmo. A gente fica lá com aquele punhado de livros e de repente cai esse na mão. E por que caiu esse? Não sei. Vamos lá. E aí uma história acontece, né? Bom, Fê, o papo tá gostoso, mas eu vou chamar uma música, porque eu tenho certeza, né? Você tem uma história para contar, né? Tenho. Tem? Ótimo. Então Lógico, vamos lá. né? Você acha? Vamos lá com Toquinho, o avião.